Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é mais um podcast aqui do Trinks, mais conhecido como PodTrinks, trazendo entrevistas do mundo da beleza e bem-estar para vocês. E para quem não viu o primeiro episódio, nós estamos aqui 100% de home office, né? Nosso podcast é totalmente online, então pode ser que tenha um vizinho gritando, pode ser que tenha um gato miando, um cachorro latindo. Hoje, como entrevistadora também, eu vou contar com o apoio da Júlia. Pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia. Depende do horário que você está assistindo. E para quem quiser falar um pouquinho com a gente, dar alguma sugestão ou só se comunicar mesmo, o nosso e-mail é o podtrinks@trinks.com. E nesse episódio de hoje, a gente vai falar com o Rodrigo Veríssimo. Ele é o gestor de uma das maiores franquias, a Depil Action de depilação. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. Oi, Rafaela. Olá, Júlia. E olá todo mundo que está escutando e vendo a gente. Prazer estar aqui com vocês. Ele hoje vai falar um pouquinho pra gente sobre gestão para negócios de beleza e bem-estar. Já começando, Rodrigo, conta um pouquinho pra gente da sua trajetória de carreira, como é que você começou? Legal. Trajetória de carreira, a gente fala desde quando a gente começou a trabalhar, e isso é desde pequenininho, digamos assim. Mas eu sou formado em administração, fiz minhas especializações em gestão do negócio em si também, e gestão estratégica de negócio. Então, deu aí a bagagem para poder fazer todo esse trabalho. Já passei por indústria de fabricação de maquinário, já passei por indústria de produtos, também de serviços, e aí depois, lá em meados dos anos 2010, 2017, por aí, algumas experiências, eu comecei a trabalhar com algumas franquias. E hoje, em si, já tem mais de 5 anos que eu estou aqui na Depil Action fazendo esse trabalho, mas em franquias mesmo já tem mais de 7 anos ou quase 10 anos. Então, é uma carreira, para muitos, pequena, né? Mas que foi suada, foi crescida, mas que foi muito bom, e cresceu muito ao longo do tempo. Sim, legal. 7 anos é quase um filho, né, gente? Você está falando carreira pequena, não. Carreira bem grande aí. Uma estrada bem legal, bem gostosa. Acho que muito conhecimento ao longo do tempo também. Sim, muito bom. E quais características você considera fundamentais para gerir um bom negócio? Olha, se a gente falar sobre liderança, ou até mesmo para poder gerir sua própria equipe lá, o seu microambiente, acho que as principais coisas é visão e comunicação. Acho que é para onde a gente está indo, né? Qual que é o lugar que a gente vai levar esse projeto, esse setor, essa equipe, ou até mesmo essa empresa. Quando a gente tem a visão, a gente consegue comunicar com as pessoas, né? Cara, vem cá, entende para onde a gente está indo, entende por que o seu trabalho é importante, entende por que vai fazer muita diferença nessa sua pequena ação, na sua pequena mudança aqui nesse momento, mas que lá na frente a gente vai ganhar muito com isso, ou até mesmo deixar de ganhar, deixar de perder, né? Ou seja, olha, a gente poderia ter um problema, um risco, alguma coisa que a gente pode, nesse momento, ter. Então, quando a gente tem essa visão, quando você tem essa comunicação clara com a pessoa que está do seu lado, com a pessoa que está no seu projeto, com a sua equipe, com os seus funcionários, ou até mesmo, se a gente está falando com um franqueado, se a gente consegue transportar essa mesma visão para ele, ele vai junto com a gente. Então, quando a gente conecta as coisas, comunica, né, tudo isso fica mais envolvente, fica atraente para a pessoa ver, então, consequentemente, para ele se engajar, entender, se colocar, né, a própria empatia, se colocar naquele lugar para depois a gente poder fazer o trabalho, fica totalmente diferente. Então, consequentemente, você vai ter melhores resultados. Para uma liderança, para a gestão, isso é muito importante, claro. Não desconsiderando características técnicas, planejamento, boa execução, paciência é chave de muitas vezes, né? A gente tratando tanto interno quanto com o nosso parceiro, com o nosso cliente e tudo mais, paciência acho que é uma das coisas que traz aí até como virtude para um bom trabalho. Bom. Você já teve alguma dificuldade nesse sentido da comunicação? Como que você faz para transparecer a sua visão para uma outra pessoa que às vezes não está entendendo o que você está comunicando, para vocês poderem trilhar esse caminho juntos e com uma visão única?
Eu aprendi muito bem quando a gente trabalha com marketing, quando você observa o UX design. Vou colocar algumas coisas que ao longo do tempo eu aprendi, e também, né, com oratória, essas coisas assim. Primeiro o que a pessoa espera escutar quando você chama. Então, a introdução bem feita, um storytelling daquilo que a gente quer, né, cara? A gente quer isso, depois vem isso, depois vem isso, e aí, então, você traz o tema, você abre, então você prepara até a pessoa para poder receber a sua comunicação. Não dá só para chegar e falar, pá, é isso, vai lá. Não. Por quê? Como que a gente vai? Então, até se preparar. Então, planejamento, a paciência, tudo para poder colocar em pauta, e aí depois, quando você vai comunicar, isso ajuda muito, né? Tem a própria oratória, alguns artifícios que vêm da forma de conversar com a pessoa, mas se fazer claro, se fazer transparente naquilo que você está falando para que a pessoa consiga absorver. Então, ela começou a absorver, se abriu para o diálogo, se abriu para a conversa, e aí você introduz o tema de uma forma mais até simples, para que a pessoa consiga ali entender. Cara, o cara pode ser super nerd, ou pode ser uma pessoa com instrução alguma. A comunicação ainda é a mesma. Deixe-se fazer entender, traga para sua empatia, né? Consiga ser claro e comunicar muito bem, e aí então você introduz o tema. E aí, consequentemente, a escuta, né, vai ser melhor. Exatamente. É uma coisa até que eu acho que a gente falou do atendimento humanizado aqui no outro podcast nosso, que é essa questão da escutativa. Né? Você escutar realmente o que a pessoa está falando, entender, interpretar aquilo ali, para ter uma conversa de igual para igual. Não adianta você chegar cheio de pompas e circunstâncias e a pessoa fica tipo, quê? Oi? Não tô entendendo. E aí fica cada um tendo uma conversa paralela. Então, bem legal isso. E é engraçado saber que na comunicação, né, quando a gente quer transmitir alguma coisa, ou até mesmo que a outra pessoa do outro lado veja a mesma coisa, que você está falando, você está vendo as coisas acontecer. A pessoa está só tentando receber e ver a mesma coisa. Então, tem hora que, até mesmo, ela vai ter algumas pequenas dúvidas, vai ter algumas primeiras perguntas. Então, toda vez que você consegue se preparar para essas perguntas, ótimo, você já consegue adiantar. Mas quando você não consegue, e aí são situações como essa que você disse, escutar faz toda a diferença. Muito bom, galera. E isso é válido também, né? No caso, o Rodrigo, ele administra uma grande franquia, mas é válido também para você que tem um estabelecimento pequeno, seja de barbearia, seja de salão. Todas essas dicas são muito válidas, independente do tamanho do seu estabelecimento. E você falou aqui que já tem, né, um tempinho aí no corre com a sua carreira. E a gente escuta aqui todo dia muitas pessoas falando que não tem facilidade em aceitar a tecnologia, que a tecnologia não vai servir para o estabelecimento, que eu tenho um salão de 30 anos e já tenho os meus clientes aqui e não quero usar tecnologia. Como é que você vê isso, essa repulsa assim, das pessoas com tecnologia, e como é que você vê o benefício dela? Botar assim. Olha, falar de benefícios é mais um outro podcast só para falar de benefícios da tecnologia. Um negócio assim que não tem fim, até porque a tecnologia própria, né? Cada dia ela cresce. Tá sempre evoluindo aí também, né? Hã? Tá sempre evoluindo, então tem sempre evoluindo. E a gente não conhece 1% do negócio, então. Mas falar sobre transformação digital que é a questão principal, né? Então, como que a tecnologia vai ser beneficiada, né? Ou seja, quando você colocar ela a sua jornada de trabalho, quando você colocar ela dentro do seu processo, o que aquilo vai te beneficiar? Então, quando você experimenta, faz esse teste, né? Antes mesmo de colocar no seu público, você consegue ter muitas percepções, muitos pontos de atenção e, principalmente, como a gente volta a falar, né, entender o cliente, entender a visão do cliente, entender a dor do cliente, para que, quando você for aplicar, isso seja bem recebido. Então, da primeira parte, primeira mudança. A galera não gosta de mudança. Tem gente que não gosta de mudança, tem grupos que não gostam de mudança justamente por causa do hábito. Então, a primeira coisa como que a gente vai transformar a cultura, transformar o hábito, transformar a visão da pessoa para aquilo, para que depois ele entenda que aquilo é bom, e aí em si a gente vai mostrar que a tecnologia vai fazer a reviravolta do tempo, a reviravolta do fluxo, a reviravolta do comportamento, né? Porque você vai ter mais disponibilidade para fazer algo que hoje talvez você não tenha, justamente porque você tem que fazer mecânico. Aqui tem, de vez em quando, tem um e-mail. Então,
primeiro de tudo é a transformação digital, é fazer essa mudança da cultura, né, dentro dos aspectos, dos pilares da transformação, pessoas, processos e tudo mais, trazer essa conversão dessa transformação, né, com a mudança sendo benéfica para que o seu resultado lá na frente seja rápido, seja conciliável, seja melhor aplicado, ou não. Talvez esse só é visualmente mais, digamos assim, quando fica mais prático, mais rápido, ele deixa a sua atividade, né, consequentemente mais automatizada, né? Parte aqui, e aí mais ou menos. Pô. Isso é bom para você também cortar os gaps. Às vezes você faz uma coisa que você vê que não precisa estar fazendo, que é uma duplicada de etapas, né? E aí você vê, pô, se eu cortar isso aqui, eu vou ter 1 hora a mais no meu dia para me dedicar aos clientes, me dedicar às minhas finanças. Isso libera ali um espaço para a pessoa poder crescer ainda mais. Vamos falar propriamente dito dos formulários, né? Tem gente que adora formulário para isso, formulário para aquilo. Cara, você está fazendo na tecnologia, né? No portal de gestão, num app, num SharePoint, alguma coisa assim, você vai usar um formulário, todo mundo tem acesso. Então imagina agora você produzir cópias de formulário, entregar para um setor, entregar para o outro. Depois ainda tem que compilar tudo junto. Então é um exemplo que muda tudo. Então, desde um pequeno formulário, até você chegar e falar assim, cara, a partir de hoje você só precisa teclar, apertar aqui ou colocar um número aqui, que todo o resto vai ser segmentado por isso. Então, quando você mostra esses benefícios, né, dentro desse processo de aculturamento da transformação digital, faz toda a diferença. Eu acho que até o que você falou, a linha, né, o que você falou antes e agora, que você começou falando, que é mostrar para a pessoa o que aquilo ali vai trazer para ela, né? Não é só chegar e falar, você tem que usar porque é o futuro. Que aí mesmo a pessoa se tranca ainda mais, né? Fala, não vou usar. Que nem quando que nem sua mãe fala, não pode. Você fala, como assim não posso? Posso sim, vou fazer sim. Desse é o contrário. Você fala, você pode, a pessoa fala, não posso, não quero, não sou obrigada. E aí você me fez lembrar uma coisa que sempre é dito em qualquer empresa, tá? Na empresa que a gente está agora, na empresa de você que está escutando, você que está vendo, na Trinx, sempre foi assim. Aqui sempre funcionou assim. Não precisa, sempre foi assim e deu certo. Quando você olha para o cara e fala assim, meu amigo, mas você perdeu o cliente assim, você pretendia assim, agora você pretende assim. Então, não é que só deu certo. Você está fazendo e você está tendo o mesmo resultado. Mas vem cá, deixa eu te mostrar como se você fizer desse jeito e menos, né? Porque grande parte agora vai vir pelo que a gente vai colocar, né? Seja o aplicativo, seja o sistema, seja o ERP, seja o PDV, vai te ajudar. Então, quando você mostra e faz, tá vendo? Você vai fazer a mesma coisa que você já fazia antes. Mas qual que é a diferença do resultado? Aqui. Ou você faz você vai fazer 20. Ou você faz agora você vai fazer 100. Ou você nem precisa fazer. O próprio sistema vai fazer para você a partir disso. Então, mostrar e falar com o cara, vai mudar, mas vai mudar de uma forma boa. Né? Sempre foi assim? E agora pensa, sempre foi assim, vai ser de outro jeito. Vamos começar um novo ciclo de sempre foi assim. Sim, muito bom. E você tocou numa frase muito boa de sempre foi assim. Né? Eu faço há 30 anos, sempre foi assim. Pra que agora eu preciso disso? Mas, galera, é importante. A vida tá mudando, a nossa rotina tá mudando, a tecnologia tá vindo aí avançando. Então, se você não usar, você vai ficar para trás para a concorrência. Então, é basicamente isso. E entrando um pouquinho com rotina, né? A gente sabe que a rotina em uma franquia é extremamente corrida, são muitas franquias, lidar com muitas pessoas, né? Pagamento de profissional, administrar muitos relatórios. Quais artifícios você mais utiliza assim, para agilizar a sua rotina, né, nessas franquias? Como a gente está falando de tecnologia, mudança, a primeira de tudo é implantar ferramentas que te ajudem, que economizem seu tempo, diminua o seu esforço no processo, né? Ou seja, é mais suave, é mais rápido, é mais tranquilo de fazer, é menos doloroso para quem opera. Então, tudo isso vai fazer diferença na gestão e também na rotina do dia a dia. Então,
colocar ferramentas que vão te ajudar no processo, ao invés de elementos que vão burocratizar e dificultar, já é uma grande diferença no dia a dia. Então, a sua jornada de trabalho vai ficar mais simples, digamos assim, né? Então, você vai ter tempo para pensar no estratégico, tempo para poder organizar seu tático, porque a ferramenta está fazendo lá o processo. Rodrigo, antigamente eu precisava de 3, 4 pessoas para poder fazer toda a tabulação do financeiro, alguma coisa assim. Beleza, então vamos colocar uma ferramenta de gestão que faz isso, que vai ter o financeiro, que vai coletar a informação, que vai trazer a informação, vou te colocar aqui. Você só precisa checar tudo depois que está certo. Então, ponto 1, ligar o computador. Ponto 2, checar tudo que está acontecendo. Ótimo, pronto. Então, ferramenta certa, no lugar certo, para o processo certo, faz toda a diferença da rotina. Então, quando você consegue colocar essa trilha na jornada, digamos assim, e aí você vem com as conexões, né? Então, meu financeiro com o meu PDV, com o meu ERP, com, às vezes, eu estou usando o meu marketing, eu estou usando as ferramentas de CRM. Então, todos esses pontos conectados de uma forma também simples e muito bem claras vão te ajudar a perder tempo entre os processos. Então, entre uma etapa e outro, entre uma equipe e outra, entre um projeto e outro, entre o gatinho que fica passando na tela. E aí... Desculpa, passou um gatinho na tela, tirou a atenção, eu perdi o que eu tava falando. É isso, galera. Otimizar o tempo para ficar com o gatinho, entendeu? Pensou uma orelhinha, uma patinha assim, assim, brincadeiras à parte, mas é isso. Eu acho que é trazer ferramentas certas, trazer também, claro, né? Conhecer a sua jornada, conhecer a sua rotina, conhecer o seu processo, o autoconhecimento da gestão é fundamental, porque aí depois você aplica coisas que vão literalmente ajudar. Não é porque alguém falou que é legal, não, tá? Não é porque alguém falou que é bonito ou que é caro. Às vezes simples, barato, rápido, mas eficiente e dá resultado. Então, você precisa pensar por estes aspectos para que, então, você volta para a rotina e fala, legal, isso dá para colocar. E aí, isso vai te ajudar na rotina e na jornada. Pode ter pode ter 100. Pode ter 100, pode ter 1000. Se a forma de pensar para ir for assim, né, de agilizar os processos e a rotina, tudo isso vai ser muito mais prático e evolutivo, né? Lógico, planeje e execute bem para que depois você não precise ficar fazendo retrabalho. Perfeito. E aproveitando, entrando nessa questão do como fazer e tudo mais, qual um playbook para quem vai começar agora? Eu não entendo nada. Estou aqui há 30 anos com o meu negócio e percebi que dá para melhorar, mas eu não sei por onde começar, como eu começar. O que você daria de dica do primeiro passo? Seria pesquisa? Seria algum desenho dos seus processos? Seria cronometrar o tempo que você demora para cada coisa? Você diria que é o primeiro passo que a pessoa tem que dar para começar essa construção da maneira correta? Uma tática seria um passo dividido em 2 etapas. O primeiro passo é querer mudar. Você quer mudar? Você está a fim de mudar? Essa transformação vai ser boa? Se você é empreendedor, se você é gestor do seu negócio, gestor do seu setor, até mesmo um funcionário, né? Você lá sentado na sua mesa todos os dias fazendo a mesma coisa, porque sempre foi assim. Tá, você quer mudar? Se você for mudar, ter um resultado diferente, então esse é o primeiro passo. Provocar a mudança interna e aí depois o resto, consequentemente, vai. E conhecendo o seu negócio, você sabe os seus gatilhos. Então, qual que é o resultado que você quer? Outra visão. A primeira coisa que a gente falou lá atrás, né, sobre o líder, que é o cara que está na frente do empreendedorismo, é o cara que está na frente da loja dele, ele é o líder. Então, se você tem essa visão, sabe para onde que vai levar, e você quer mudar, cara, só corrigir a visão, que às vezes é a mesma de antes, só está um pouco nebuloso, mas tenha concreto o que você quer, aonde você quer chegar, que aí, consequentemente, você vai querer menos tempo. Você vai querer mais barato ou você vai querer, eu vou pagar a mesma coisa, mas eu quero mais sobre o que eu estou pagando. Às vezes eu pago 1, recebo 1. Não, agora eu pago 1 e consigo fazer 3, 4, 5. Então, isso é rendimento, cara. Isso é tornar aquilo que antes era uma parte numa melhoria considerável. 200, 400, 600% de melhoria de custo, redução de despesa e tudo isso que vai em si. E sobre o negócio em si, sempre menos custo possível, controlar as despesas e maximizar seu resultado. Tem algumas premissas que são básicas, cara, qualquer empreendedor, qualquer gestor de negócio, você faz um curso, são coisas primordiais. Não tem um segredo mirabolante. Querer a mudança, olhar para o negócio certo, olhar para o seu negócio, fazer direito, já é uma grande transformação. Perfeito.
Muito bom. E falando um pouquinho também sobre gestão, né? Foi um dos assuntos que a gente abordou, se não me engano, no 3º episódio, falando com a Tainá e com a Érica. A gente conversou um pouquinho sobre gestor, né? E a pessoa que está trabalhando, o profissional que está trabalhando com o gestor. Para você, o que você acredita que seja uma peça-chave para um bom gestor gerir o profissional e um estabelecimento? Como é que você acha que tem que ser essa relação, uma boa relação, né, entre gestor e profissional? Olha, comunicar, entender como as coisas estão, né? Às vezes a gente tem pessoas que entendem, mas não conseguem transparecer, transportar esse entendimento para outra pessoa, né? Passar o conhecimento adiante, que, em suma, na nossa biologia, a principal informação é como eu passo adiante, né, a informação. Então, tá, desde os primórdios. A coisa primária é como que eu pego a minha informação e passo para o outro. Genética, tecnologia, tudo isso. Você pode ver, o mundo segmentado de dados é como que eu pego tudo aquilo ali e passo para outra pessoa de uma forma fácil, simples e rápida. Como que eu pego todas essas informações que o meu cliente tem, trago para cá, né, ou vou trazer para cá de alguma forma, para que aconteça. Então, quando você vai olhar para a relação gestor, relação líder-gestor, ou relação líder e equipe, é a mesma coisa. Cara, seja claro, mostre a visão estratégica para as pessoas, para que quando ele for operar o tático, ele vá conseguir entender o reflexo das suas ações. Com isso, você vai ter menos trabalho, você vai ter mais empatia, você vai ter menos dificuldade em acessar aquela pessoa quando você precisa de algo. Por exemplo, vamos colocar aqui, a gente tem um projeto, vamos lançar um baita de um serviço. Você tem 7 áreas envolvidas, cada um tem um líder. Se minimamente, dentro de um projeto, você não conseguir pelo menos transportar para esse líder, como que ele, lá da posição dele, que acabou de receber de você e não entendeu, vai transportar para a pessoa que vai ser executada. O cara vai fazer o quê? O cara vai olhar para um lado, olhar para o outro e falar: meu amigo, me desculpa. Entendi, se você não entendeu, imagina eu. Sim, é verdade, é verdade. Então, acho que transportar essa informação, comunicar com seriedade, clareza, entendeu? Da mesma forma que a gente falou aqui, né, como que a gente faz a transformação da pessoa, como que a pessoa vai escutar, como é que vai ser isso, né, quando a gente falou com a comunicação que é com a Júlia, é a mesma coisa. O nosso liderado funciona da mesma forma. Você vai orientar a pessoa. Então, a orientação clara, orientação que seja factível para ele, tornar aquela orientação em um processo, em um resultado, que vai ser uma entrega depois, dentro de tudo aquilo que a gente quer construir. Maravilha. Sem paciência, tá? A gente está com pessoas. Isso, gente, sem paciência, aconteça o que acontecer, paciência, mais paciência. Na dúvida, paciência. Na dúvida, tenha mais um pouquinho de paciência. Exatamente. Aproveitando que a gente falou bastante da questão interna, né, de como lidar com as pessoas dentro do seu negócio, como você vê seu negócio ali fazer ele crescer, ver a necessidade de mudança e tudo mais, como você acha também que é possível uma empresa transparecer isso para os clientes? A confiabilidade, a transparência, os valores dela. Como é que você faz essa gestão de uma forma que quando o seu profissional lá do campo vai falar com o seu cliente, ele transpareça esses valores? O que você trabalha, como é que você trabalha o todo para transparência para fora? Porque para dentro a gente já falou bastante aqui da comunicação, dividir com os seus colaboradores a visão do negócio, onde é que você quer chegar, como você quer chegar e a importância do que ele está fazendo. Só que aí tem essa questão de, será que a pessoa vai conseguir passar isso para o cliente final? Será que a pessoa vai conseguir passar isso para a pessoa que está querendo trazer para dentro da sua empresa? E aí, considerando que a gente trabalha hoje em dia, são negócios de beleza, bem-estar, né, barbearia, alguns às vezes têm essa dificuldade de como é que eu atraio meus clientes baseado na construção do meu negócio. Você tem alguma dica para eles? Sim, existem várias formas de fazer isso. Eu acho incrível, uma coisa que eu até aprendi aqui na DPO Action com a Daniele, que uma vez que, cara, aquele negócio tem essa visão, esse sentimento, esse querer fazer bem para as pessoas, né? Então, qual que é um dos principais motes da DPO Action, né? É o fazer bem. A gente está aqui para poder cuidar de você. A gente está aqui para poder te dar as melhores soluções
para que você se sinta bem, para que você se sinta realizado, para que você possa se sentir bem para realizar. Então, tem todo o entendimento sobre qual que é o nosso core, né? O que é a coisa principal que a gente faz? A gente tem negócio, mas o que meu negócio faz? A gente está aqui para poder transformar as pessoas, para poder fazer bem para as pessoas e para poder entregar um serviço que ela vá se sentir, né, melhor e, consequentemente, na vida dela que vai fazer diferença. Entendido isso, sentido isso, você vai elaborar seus treinamentos. Consequentemente, essa mesma comunicação, esse mesmo sentimento tem que estar nesse treinamento, porque ele é fundamental. E aí, a partir dessa cadeia, né, eu sinto, a gente treina, a gente se integra, passa para o nosso consultor, passa para o nosso... a pessoa que está na ponta, né, a pessoa que vai fazer o atendimento. Então, nesse transportar todo esse sentimento, consequentemente, ele também vai transbordar, que já passa além disso, né, para o cliente. Então, imagina se ele se sente bem ao ter essa visão, ao ter esse entendimento e sentir a mesma coisa que a gente sente. Isso está permeado em todas as coisas, tá? Desde um cafezinho, desde atender alguma pessoa que acabou de chegar no escritório, desde um fornecedor ou qualquer âmbito que a gente esteja tratando, transportar isso e levar até a pessoa, consequentemente, isso vai reverberar. E aí é onde a gente ganha essa menção que a Júlia falou. Chega no nosso parceiro lá na ponta e, consequentemente, quando ele vai atender o cliente, ele também transborda isso para o cliente. Lógico, a nossa comunicação também tem isso, né? Tá lá no escrito, tá no marketing, tá no call to action, tá ali dentro do copy no post, tá no treinamento, sobre todas as diretrizes, né? Principalmente missão, visão, valores, né? Quais são os agregadores da nossa visão, quais são os agregadores da nossa missão, que vão formatar todo esse sentimento, que consequentemente, tudo que você vai fazer tem essa premissa. Então, ao elaborar um treinamento, ao dar o treinamento e, consequentemente, né, lá na ponta, quando ele começa a fazer o atendimento, isso vem de ponta a ponta. Mas tem que ser forte, tem que estar enraizado, tem que estar sentido pelas pessoas. Nem todo mundo sente? Não, nem todo mundo sente. Não é 100%. Mas se boa parte ou grande parte já fizer esse movimento, né, já ter isso como sensação e também, né, conseguir transbordar, isso faz toda a diferença. E a The Pure Action em si, e outros negócios que eu já participei, quando eles têm esse sentimento, né, eles foram criados também à base desse sentimento. E faz muita diferença nessa construção. Sempre é mais sólida, porque, cara, tem um motivo da gente fazer isso. A gente faz isso para as pessoas se sentirem bem, cara. Então, por que eu não vou fazer a pessoa se sentir bem? Por que eu não vou dar o melhor de mim, a melhor solução para que ela possa sentir isso? Então, isso é sólido, isso é da gente, está aqui enraizado. Então, foi transportado para mim, e eu estou passando para você aqui agora, para você que está escutando, então você acaba sentindo isso. Então, ao mesmo tempo, o meu cliente, ou o nosso cliente, vai sentir a mesma coisa. Achei bem interessante, eu gostaria só de contar, acho que a chave principal que você trouxe é a questão do treinamento. A gente falou sobre isso também em algum outro podcast, vocês vão ter que estudar todos os outros para descobrir qual é, tá? É exatamente sobre isso, a importância de você ter um treinamento quando a pessoa começa a trabalhar com você. Às vezes a pessoa já é especialista em alguma coisa, mas o treinamento faz ela se integrar com o mood da empresa, com a visão, com o clima organizacional, né? Então, às vezes, ela é muito boa no que ela faz tecnicamente, mas ela não se integrou com o que a empresa quer passar, como é que a empresa se sente, né? Então, acho que essa questão do treinamento, independente em qual etapa as pessoas estão falando, é um barbeiro novo, é um esteticista novo, é uma recepcionista nova, é sempre bom ter um treinamentozinho para a pessoa já chegar integrada com a equipe e com como ela vai passar para o cliente ali os valores da empresa. Então, você falou bastante disso do treinamento, eu acho que essa é a chave para deixar todo mundo na mesma página e com o mesmo astral, né? Sim, com certeza. E assim, e outra coisa, a gente tem também a gente está falando sobre tecnologia. Como que a tecnologia vai nos ajudar, né? Então, tem uma boa plataforma que você consiga fazer um bom vídeo para quê? Quando a pessoa receber nesse treinamento, quando às vezes você vai fazer uma gravação que é para um anúncio para o seu cliente, vai fazer diferença. Então, se você quer fazer melhor, fazer bem feito, no treinamento, construa
ferramentas, elabore processos ou elabore o processo de treinamento, que eu digo, né? De uma forma que aquilo que você literalmente quer passar consiga ser transportado. Não faz só porque está escrito. Faz porque, cara, esse treinamento, o que eu vou passar para outra pessoa vai ser eficiente, vai ser legal. Maravilha. Sim, trabalhar até o que você falou, né? Um pouco da empatia, de fazer com que o outro se sinta bem, fazer com que o outro entenda o que você está falando, né? Porque uma coisa é, eu acredito que comunicação não é exatamente o que você fala, é o que você fala e o outro entende, né? Então, é bem legal esse fato do gestor, né, seja de uma grande franquia, seja de um estabelecimento pequeno, ter empatia e saber falar com o seu profissional, né? Acredito que é uma chave muito importante. E falando de grandes ou pequenos estabelecimentos, o que você diria para os estabelecimentos que estão começando, que querem crescer ou simplesmente estão começando e ainda estão meio que perdido, né? Que é um universo bem grande, o mundo da beleza e bem-estar. Que dica você daria para eles? Primeiro, você já deu o primeiro passo. A gente falou aqui com a Júlia, né? Cara, mudança, eu quis mudar, eu quis empreender. Você já deu o primeiro passo. Você está certo desse passo? Esse passo é bom? Você entendeu que isso é bom? Sim, porque você está aqui agora, você está fazendo. Então, cara, vamos, não para, olha para o lugar certo, queira um bom resultado, faça direito, que isso aí é o básico. E aí, quando você estiver fazendo o básico bem feito, você entender que minha loja está bem, vamos colocar aqui loja, tá? Vou só fazer um exemplo, um exercício. Minha loja está bem, ela está bem arrumada, ela está bem esclarecida, meus clientes, quando entram, não têm dúvidas, e o meu produto também não tem problemas, dificuldades, ele tá aqui para vender. Então, olha para você ver, só de você fazer isso, já é ótimo. Você vai ter sossego, vamos dizer assim, vamos colocar sossego aqui a palavrinha, tá? Sossego para que você consiga pensar, beleza, agora como que eu vou melhorar? Então, quais são os aspectos dicas principais? Cara, planeje legal, senta lá, pega um vinho, né, pega o tablet, o computador, como que eu posso melhorar a minha empresa? Olha para dentro dela, vê o que ela precisa arrumar. Arruma tudo para você poder vender mais. Igual a gente falou aqui com a Júlia, cara, como é que eu vou transportar isso para o meu cliente? Então, bota essa paixão lá na frente, treina direitinho, organize sua empresa, organize sua equipe, organize também os seus clientes, né? A gente sabe que a gente tem que organizar o cliente. Como é que ele chega, como é que ele é tratado, como é que ele é, né, quando ele faz um fechamento, como é que eu chamo ele para voltar. Cara, no final das contas, foca é o cliente. Tem 1 milhão de coisas na sua empresa, você pode trabalhar 1 milhão de coisas na sua empresa, mas a principal coisa que você tem que trabalhar é o foco para o cliente. Então, tudo que você vai construir, desde o seu back-office até a ponta lá na frente, onde você vai atender o cliente, é olhando para ele. Então, empatia, comunicação, sensação, tudo isso é para você atender bem o cliente. Então, cara, vai lá, vai em frente, você está no rumo certo. E você está aqui fazendo agora, você não está fazendo outra coisa, então você gostou disso. Foi a sua escolha. Certa a sua escolha, tenha a visão legal, faça seu bom compromisso, organize a sua empresa, organize seus funcionários, leve a paixão que você teve quando você descobriu aquilo que você quer até lá na ponta. Reverbere isso para o seu cliente. Quando ele voltar, ele já vai sentir isso, vai entender que seu negócio é bom. Consequentemente, ele vai ser um consumidor assíduo. E aí é que você vai começar a ganhar dinheiro, mano. Você tem que vender. Vende, cara. Tem que vender o seu emprego, tem que vender a sua empresa, tem que vender o seu peixe, tem que vender a sua marca, tem que vender o seu status, tem que vender, né, o seu bem-estar, o conforto. O que você está pretendendo com o seu cliente? Você tem que vender isso para ele. Seja no copy, seja no marketing, seja no treinamento, seja na pessoa passando, no panfleto que seja, ou até no boca a boca, a gente sabe. Muitos dos clientes vêm no boca a boca. Então, você que está aí, lá, empreendedor, sendo empreendedor, desculpa, tá? Deu uma gaguejada aqui. Sendo empreendedor, querendo o melhor resultado e, lógico, consequentemente, ter lucro em cima disso, você tem que levar esse pé na ponta. Então, vai lá, faça bem feito e coragem, mano. E segura a onda que vai dar certo. E paciência. E paciência. Isso aí. É premissa. Pegou num ponto bem legal, né? Sobre não só trazer clientes, mas como fidelizar para esses clientes voltarem e aí que você vai ter o seu lucro real. Então, galera, não é só pegar, atender e passa, pegar, atender e passa. Faz um trabalho bem feito, faz um trabalho de fidelização dos seus clientes para eles poderem voltar, né?
Eu acho que E é uma até coisa fazer o importante. marketing boca a boca que ele comentou, que é um dos mais fortes. Cara, não, uma pessoa bem atendida traz várias indicações. Né? A gente sabe que o marketing digital vai trazer ele traz um monte, porque ele está ali abrangendo, né? Ele atinge coisas que o boca a boca, a panfletagem, outras coisas não conseguem. Mas ainda assim, o pessoal, o trato, né? Olha, fui lá na empresa da Júlia, fui na empresa do Marcos, cara, top, vai lá. Outra pessoa, você começa um ciclo de indicação. Então, E aí você realmente faz a sua base do cliente ali. Faz muita diferença. Imagina, só você pensar, imagina antigamente, antes da tecnologia, quando as coisas eram arcaicas, nos primórdios das eras, Existe como uma era coisa feito? chamada papel, não sei bem como é que é, já me falaram, mas não conheço. Eu sei que existe, até passou um aqui por perto, aqui, mas... Achei esquisito, mas... Ou seja, naquela época já era assim, você fala com a pessoa falava, isso não mudou. Isso só se abrangeu de formas diferentes, né? E com a tecnologia expandiu de uma forma gigantesca. Mas ainda assim, cara, é vender. Vende, organiza aqui dentro para quando ele chegar, você esteja apto e consiga fazer bem feito para ele. E tem sempre aquela máxima, né? Um cliente bem atendido pode até só indicar para um, mas um cliente mal atendido vai falar mal para 10. E aí você se queima. E para esse segundo cara, você não precisa fazer esforço nenhum. Pro primeiro cara, você precisa se esforçar. Então, a gente sabe o quanto o empreendedor se esforça, a gente aqui também se esforça muito para que isso aconteça e que a gente consiga transbordar isso lá para a nossa equipe. Então, faz toda a diferença atender bem, um bom atendimento, com clareza, né? Transportando essa sensação, ser bem atendido, com empatia. Né? Os próprios métodos de venda já dizem isso, né? Você precisa também escutar, se posicionar, fazer a intenção para depois você fazer a venda. Não é só chegar aí, toma, vem, compra. Vem, compra. Tá aqui seu dinheiro, toma aqui isso aqui, agora vai. Passa o cartão, você vai. Muito bom. E já tô ouvindo aqui no ponto que nosso papo tá chegando no fim. Mas como última pergunta e não menos importante, se você pudesse voltar no tempo, o que o Rodrigo de hoje falaria pro Rodrigo lá do início da carreira? Sem ser paciente. Olha, eu acho que olhando para essa época que eu vejo aqui agora, tá? Eu não vou conseguir transportar para vocês, mas essa época que eu vejo aqui agora, é dizer para aquele cara o seguinte, olha muito para o trabalho que você faz, entenda o que as pessoas estão te dizendo, estão te pedindo, entende o que o mercado, né, para onde o mercado está andando, veja as tendências, né, fique atento a algumas notícias e, no final de tudo, é conexão. Conecte-se bem com as pessoas certas, principalmente, né, e a partir daí, continue fazendo o seu bom trabalho. Então, o bom trabalho é a base de tudo, né? Então, eu faço bem, então as outras pessoas vão observar, as outras pessoas vão ver. Conecte-se bem para que tenham pessoas te olhando, porque senão também não vai adiantar. Você na sala escura, fechadinho, né? Sem ninguém em volta. Eu tô só colocando um ambiente aqui só para ser um pouco mais claro, tá? A gente sabe que a gente trabalha em home office e tudo mais, não tem engano, mas o nosso trabalho está reverberando em vários lugares. Entendeu? Não é, mas é só para poder ficar um pouco mais fácil de ver. E falar para esse cara, continua. Não para. Não para. Porque eu tô aqui hoje falando para você porque eu não parei. Então, se você parar, eu não vou estar aqui. Ou o seu eu não vai estar aqui. Mas eu tô aqui hoje falando. Não para, continua. E, principalmente, agradecimento. Eu acho que é agradecer por toda oportunidade que eu já tive, por toda não oportunidade que eu já tive, que eu tive que correr atrás. Então, cara, sabe quando aquela porta fechou? Relaxa. Só continua do mesmo jeito que você está indo, com essas melhorias, e aí você vai ver a diferença sendo feita. Então, agradecer muito as pessoas que estão ao meu lado, as pessoas que me deram oportunidade, né? Por exemplo, a DPO Action dessa, né? A Daniele é essa pessoa hoje, mas várias outras já passaram e várias outras virão também. E assim como agradecer nós aqui, nesse momento, a Rafaela, a Júlia, a moça que entrou em contato, todo mundo da produção, você que tá aí na produção, tá batendo martelo no processo, pá. Valeu, mano! Entendeu? Então, assim,
cada um pouquinho dessas coisas faz toda a diferença. Então, acho que agradecer. Então, ele sendo grato, ele entendendo tudo isso, faz toda a diferença. E acho que são coisas que eu carrego comigo, mas que eu sempre gosto de colocar naquele cara do lado de lá. Tá certo, arrasou, maravilhoso. Muito bom. A gente quer agradecer demais a sua participação. Foi muito bom o papo. Foi tão bom que a gente mal viu o tempo passar aqui, né? Foi rápido. Gente, caramba. Passou bem rápido, foi legal. Muito. Queria agradecer demais, agradecer a The Peel Action também, por todo esse tempo de parceria. E para você que também está assistindo até agora, né, assistindo ou ouvindo o nosso episódio também, um grande beijo. E é isso, galera. Até a próxima. Obrigada, gente. Obrigada, Rodrigo. Obrigada. Obrigada, Pamela. Obrigada, Júlia. Obrigado a todo mundo. Para você que está escutando também, obrigado pelo seu tempo. Foi ótimo estar com você aqui agora. Obrigada, galera. Até a próxima, tchau. Gente.